Mais difícil? Eu não. Você sabe que quando eu assumi porque desse e viesse. Então, tudo que acontece, eu não acho difícil. Eu acho que a parte difícil é você perder alguém. Essa é uma parte difícil. Eu já passei por algumas, mas eu não vejo dificuldade. Desde que a dificuldade que eu tive foi para construir isso aqui. Eu não vou dizer que foi fácil, porque não foi, né? Trabalhei muito, nós trabalhamos muito, porque não foi eu, né? Foi um grupo. E ainda trabalhamos hoje. E eu tenho... Uma vez eu até fiquei revoltado. Eu estava num evento da religião e eu trabalho com alimentação, todo mundo sabe. E ele faleceu, aí como que ele chamava? Lá de Diadema. Ele me chamou para pôr alimentação no evento. Eu fui. Aí uma senhora que hoje não está mais entre a gente, não chegava lá. Aí quando ela queria comer, ela mandava os outros comprar. Porque ela não queria que ninguém visse ela, porque a gente conversava nos eventos, comigo, vendendo comida. Como que pode? Mãe Sebastião dentro de uma barraca vendendo comida. Eu falei, gente, esse é o meu trabalho, estou aqui para alimentar vocês, né? E eu não vejo nada demais trabalhar. Eu prefiro trabalhar do que esperar filho de santo. Me desculpe. Porque todo mundo acha que esse terreiro aqui não é terreiro para qualquer um. É terreiro para qualquer um, sim. Porque para manter tudo isso aqui que eu gosto bonito e limpo, eu trabalho. Eu não vou esperar ninguém para isso. Porque meus filhos de santo aqui, não tem ninguém rico, não. Então a gente trabalha para isso. Eu e eles, né? Porque eles me ajudam. Então, para mim não tem dificuldade, não. Eu acho que o orixá foi tão bom comigo que ele me moldou, sabe? E tudo que é da religião para mim não tem dificuldade. Para mim o momento mais difícil foi quando eu assumi o terreiro, né? Foi a transição, né? Quando o pai de Valdivino faleceu e que eu assumi o terreiro. Isso foi o momento mais difícil. Na pandemia, nós fechamos o terreiro, né? E eu fiquei quase 2 anos com o terreiro fechado. E eu só voltei em setembro de 2020 para fazer a festa de Cosme. Em 2019 não fiz festa de Cosme, né? Ficamos fechados 2019 inteirinho, fiquei fechado 2020 inteirinho e só abri em setembro de 2020, fiz a festa de Cosme. E nós reabrimos com todos os cuidados, mas nós reabrimos. Nós ficamos praticamente 2 anos fechados. A pandemia, muito difícil. A gente não via as pessoas, sabendo que as pessoas estavam partindo e a gente tinha que ficar longe dessas pessoas. A gente com falta de vacina, a gente não podia socorrer, a gente tinha que manter a distância das outras pessoas. Então foi muito difícil. Quando a gente procurava por um pai, ele partiu. A mãe já foi embora. Muito difícil. Mas graças a Deus, Papai do Céu teve misericórdia de nós. Estamos aí levando a nossa Umbanda hoje com muito carinho. Meu pai caminha com eu agora. Meu pai
É difícil falar nisso, porque todos os momentos que o sacerdote responsável passa pela vida já é um momento difícil. Mas o que mais me marcou na minha vida espiritual foi dois fatos. Eu recebi um telefonema, que a minha mãe morava em Natal, Rio Grande do Norte. Eu recebi um telefone, um rádio, que na época nem tinha telefone que transmitia, um rádio pelo quartel-general, do qual meu pai fazia parte lá, do quadro administrativo, em Natal, segundo batalhão de engenharia. Eu já estava aqui em São Paulo, estudando, trabalhando aqui. Eu recebi um telefonema que a minha mãe que eu tinha que viajar urgente e tudo, então eu fui até ao quartel-general, pedi que se tivesse um avião que pudesse me levar para lá. Quando eu cheguei lá, a minha mãe estava tida como morta. E a casa lotada, tudo lotado. E a minha entidade, no que bateu na porta do quarto dela, entrou o mestre Tupinambá e entrou um mentor também comigo, chama-se Dr. Leocádio. E só falou para ela: levanta daí, menina, o que é que você tem aí? Ela levantou e deu muito tempo com a gente. Era uma manifestação de um obsessor que estava ali querendo levar ela, mandado por uma pessoa que existiu na trajetória, atrapalhando o andamento dela como esposa, como mãe e como mulher. Esse foi um fato que me marcou muito, de ter eu saído daqui e contrapor a avaliação dos médicos que estavam lá, porque tinha médico, tinha tudo. E eu cheguei nela e falei: minha mão assim da cabeça dela, a entidade, e a entidade manifestou e o espírito foi embora. Ela levantou, foi fazer um bolinho de chuva, um chá, e a gente tomou. A outra me marcou muito quando eu já tinha esta casa aqui aberta, era muito humildezinha lá atrás. E eu fazia uma sopa, e 3 vezes por semana, terça, quarta e sexta. Nós tínhamos uma sopa que chegava ao ponto de dar 200, 300 pratos de sopa. E um dia fizemos a sopa e faltou comida ainda para umas 10 pessoas. E eu cheguei, os meus vizinhos eram maravilhosos. O que você fez de almoço? O que você fez de almoço? Aí todos os vizinhos trouxeram a comida deles, misturaram com o que eu não tinha. E nós demos a sopa. Eu nunca me esqueço disso. Nunca me esqueço desse ato de participação colaborativa, esse ato de fraternidade humana que eles fizeram. Então me marcou muito, muito isso. Outra foi conhecer o Bento do Portão. O Bento do Portão trouxe uma elucidação muito forte de manifestar as minhas preces tradicionais de ramificações católicas e tudo. E foram fatos assim, embora a gente tenha muitas coisas que emocionam a gente, que fala, que hoje eu posso dizer para vocês. Podia existir outro, mas o primeiro em Natal, em São Paulo, que levou o Exu para a encruzilhada, porque antigamente era a reserva das Tronqueiras, era a reserva do... Até nem na corrente espiritual se falava muito de Exu, quando não tinha uma doutrina específica, um conhecimento específico, entende? Então não podia nem falar de Exu. Eu não, eu cheguei, já estava no Superior órgão de Umbanda do Estado de São Paulo, que é uma entidade que administra os templos na cidade de São Paulo, como outras federações, que eu já participei. E eu levei ao conhecimento que eu tinha vontade de levar o Exu para uma encruzilhada. Nossa, foi um Deus nos acuda.
Exu não é para não, Exu é de dentro da tronca. Não, Exu é vida, Exu é tempo, Exu é riqueza, Exu é liberdade. Vamos levar para a encruzilhada. Levei para a encruzilhada, tinha umas 150, 160 pessoas que eram meus filhos que estavam lá, filhos da casa, que estavam lá. E levei um sucesso. Já estamos com quase 38 anos levando o Exu para a encruzilhada, e é a apoteose de estar agradecendo ao Exu por tudo de matéria que ele nos dá, a casa, os filhos, a educação, a evolução financeira e tudo. Bota fogo na fundanga, Tiriri vai trabalhar. Olha, em termos de geral, eu, graças aos orixás, na Umbanda, eu só posso dizer que a Umbanda só me ajudou. Tudo que eu pedi a Umbanda me conseguiu. Eu pedi caminhos, ela me deu. Eu pedi estabilidade, ela me deu. Eu pedi saúde, ela me deu. Momentos difíceis são alguns irmãos que não conseguem ter as coisas e a inveja termina atrapalhando os outros. Mas isso tem na Umbanda, tem no Candomblé, tem em todas as religiões, né? Então, a religião para mim para mim não teve um momento difícil na religião. Teve um momento difícil com o frequentador da religião, com o ser humano. Sim. Aí tem ver os passos que a gente está hoje. Ah, mas eu quero ser igual a ele. Tá. Vem de lá de baixo, vem 30 anos, 35 anos, 40 anos rodando para você chegar aqui hoje, você vai estar igual a ele. É muito simples. Já quer começar agora no topo? Ninguém começa no topo. Uma pirâmide você começa pela base. Então, é isso. Então, a parte espiritual eu só ganhei. Eu ganhei muito com o Pai Zé Valdivino, eu ganhei muito com o Matilde, que era a filha dele, eu ganhei muito com a Nalva, que foi a primeira casa que eu frequentei, e ganhei muito com o Rubi Saraceni, que foi o último dirigente, que depois ficou a esposa dele, a mãe Alzira. Então, eu só ganhei. E tudo que eu pedi, eu consegui. A gente fala, não é assim. Bom, eu não pedia nada exagerado. Eu não pedi que o meu passo não pudesse alcançar. Pedia muita sabedoria para eu saber aproveitar de tudo. Ter uma visão boa sobre o assunto. Então eu não posso reclamar. Convido o doutor Édio Silva Júnior a se pronunciar pela União de Tendas de Umbanda e Candomblé do Brasil e Conselho Estadual da Umbanda e dos Cultos Afro-Brasileiros do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência tem até 10 minutos para se pronunciar. Obrigado, presidente. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, eminentes ministros, ministras, eminente subprocurador-geral da República, me permitam destacar 3 ou 4 aspectos que, a meu juízo, estão envolvidos nessa matéria. E eu começo dizendo que prestei atenção nas sustentações, não só nas narrativas que foram feitas nesse microfone,
como também nos sapatos dos narradores. E por acaso, os sapatos dos narradores são todos sapatos de couro. Há aqui um fenômeno que talvez a psicologia chamasse esquizofrenia, em que você admite, em que você faz um discurso acalorado, entusiasmado em favor dos animais, calçando sapatos de couro. Possivelmente alguém terá dito, e é possível que alguém terá acreditado, que bife dá em árvore. Alguém vai na árvore, colhe o bife e come. E eu começo com essa ironia para tentar aqui ilustrar o fato de que nós estamos tratando aqui de uma hipocrisia, e estamos tratando aqui do que esta corte já chamou de racismo religioso. O Brasil tem o maior rebanho bovino do planeta. Nem a Índia, que não consome carne animal, por preceito religioso, tem um rebanho bovino que o Brasil tem. A Índia tem o segundo maior rebanho bovino do planeta. Nós temos o maior rebanho bovino do planeta. Segundo o Ministério da Agricultura, a cada segundo, a indústria do agrobusiness abate 180 frangos, um porco e um boi. Portanto, nesse período que eu estou importunando Vossas Excelências com a minha sustentação, dá uma ideia da carnificina que terá ocorrido nesses poucos minutos que estou ocupando essa tribuna com muita honra. Portanto, é impressionante que há estatísticas no Brasil que comprovam que nas periferias das cidades, jovens negros são chacinados como animais. Mas não há comoção na sociedade brasileira. Não vejo instituição jurídica ingressar com medida judicial para evitar a chacina de jovens negros mortos como cães na periferia. Mas a galinha da macumba, parece que a vida da galinha da macumba vale mais do que a vida de milhares de jovens negros. É assim que coisa de preto é tratada no Brasil. A vida de preto não tem relevância nenhuma. A vida de preto não causa comoção social. A vida de preto não move instituições jurídicas. Mas a galinha da religião de preto, mas essa vida tem que ser radicalmente protegida. Nós estamos tratando disso aqui. Nós estamos tratando do fato de que judeus têm abate religioso de animais para fins alimentares e para fins litúrgicos. A caparó, ministro Alexandre de Moraes, a caparó é um ritual que, se os praticantes vestissem branco, porque é uma imagem que está disponível na internet, as pessoas diriam que aquilo é um ritual da macumba, porque eles passam uma galinha 9 vezes sobre a cabeça do animal, recitam uma prece judaica, e depois o chorrete, que é o sacerdote responsável pelo abate, pratica o abate, e o fiel doa o dinheiro equivalente ao animal para um pobre. E a alimentação kasher, ou kasher. Os muçulmanos têm ritual de abate religioso para fins alimentares. Aliás, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne, de aves e bovina para os 51 países cuja maioria dos seus habitantes, a maioria da população, é muçulmana. Portanto, o abate religioso diz respeito ao agrobusiness, porque esses animais são abatidos nos frigoríficos brasileiros de acordo com preceitos religiosos islâmicos. Nós estamos tratando disso aqui. Não há comoção social em relação ao abate halal, não há comoção social em relação ao abate judaico, não há comoção social. As instituições jurídicas não vêm reclamar dos contratos com 51 países muçulmanos, mas vêm reclamar da galinha que a macumba mata. Essa corte já denominou esse fenômeno de racismo religioso. E esta corte, em diferentes oportunidades, em homenagem à Constituição Federal, prestigiou a ideia de país plural,
por mais que alguns segmentos tenham dificuldade com essa ideia, nós somos uma rica geografia de identidades culturais, e eu li com muito interesse e com muita cautela os votos de Vossas Excelências na ação que versou sobre ensino religioso. E ficou nítido ali, para meu orgulho, para meu regozijo, que esta Corte entende que o Estado democrático de direito deve ser medido não pelo tratamento que é dispensado às confissões religiosas, que têm familiaridade com o poder, que têm amigos em ministérios, que têm trânsito no Palácio do Planalto. O Estado democrático de direito se mede pelo tratamento que o Estado dispensa às confissões que não têm familiaridade com o poder, mas nem por isso são menos portadoras de dignidade e são menos merecedoras de respeito do que qualquer outra religião. Não. Eu conversei muitas vezes com o Zélio de Moraes. O sacrifício animal é uma prática africanista. E engraçado é o seguinte, é que os nossos caboclos nunca fizeram sacrifício animal. Sacrificavam o animal se fosse para se alimentar, para fins alimentares, mas não... Dentro da Umbanda não há sacrifícios animais. Eu concordo com o seguinte, eu demorei muito para absorver isso. E as primeiras pessoas que fizeram o curso que nós criamos, quando percebemos que as pessoas que frequentavam aqui não tinham sido realmente preparadas, compreende? Eu reconheço que naqueles primeiros, nós utilizamos o culto como é utilizado no ritual de Angola. Mas hoje, e depois que eu conheci Zélio de Moraes, isso foi banido completamente. Não há dentro da Umbanda verdadeira, não há sacrifícios animais. Não sacrificamos animais. Aqui no santuário, muito pelo contrário. A gente volta e meia está acolhendo mais um aqui. Eu vou mostrar para vocês. O último que chegou aqui foi um jabuti. Volta e meia me trazem. Eu não permito que façam sacrifícios, embora eu reconheça que a lei federal admite os sacrifícios animais em nome do culto afro. Certo? Eu não entendo a Umbanda como um culto afro, embora haja toda essa similitude, essa proximidade, certo? O nosso povo é um povo mestiço, é um povo principalmente constituídos por descendentes dos escravos. Então, nada mais natural que nós tivéssemos aqui a presença do preto velho, a presença do caboclo, nós que os utilizamos, que tiramos o lugar dele, compreende, certo? Mas não tem, e curioso, não existe nenhum sacrifício animal entre as tribos primitivas que habitam o Brasil. Eu nunca encontrei isso. Estive inúmeras vezes em diferentes épocas junto a tendas, a tabas indígenas, compreende, certo? Se abate o animal como alimento. Não se abate o animal ritualmente para qualquer outra coisa. Então, o sacrifício animal não é parte do ritual de Umbanda. Na Umbanda antiga, eu não sei hoje com essas invenções todas que o pessoal tem feito. Olha, eu acho que toda Umbanda, ela exige um sacrifício animal. Uma vez por ano. Porque uma vez por ano, você tem os Exus, né? Eu trabalho com o seu Tiriri, e o seu Tiriri não abre mão de um corte para ele, uma vez por ano, mas que também nada assim de, né? É um frango, né? No máximo um cabrito, mais uma vez por ano. Não. Na Umbanda não existe sacrifício animal. Né? Quando o sacrifício animal existe, é só quando os terreiros, né, que o Pai de Santo cultua alguma coisa na nação, né? Então aí eles fazem sacrifício animal. Pode fazer, até porque sabe o que está fazendo, teve preparação e tudo mais. Mas a Umbanda em si
Porque o que acontece, meu filho, é muito simples. Caboclo preto velho, né? Baiano, criança não exige sacrifício, né? Animal. Então, por isso que não tem, né? Porque a Umbanda, ela é de caboclo e preto velho, né? A Umbanda, ela nasceu como de caboclo e preto velho. Depois essas outras linhas é que foram sendo agregadas à Umbanda em si, né? Mas a Umbanda, né? A Umbanda, por isso que nós falamos Umbanda de caboclo e preto velho, né? Agora as outras linhas, elas foram sendo agregadas, né? Aí cada terreiro faz o seu jeito, né? Mas, por exemplo, um banda de caboclo e preto velho, não. Porque caboclo e preto velho não exige sacrifício animal. Diferente, né, do orixá. Aí é outra coisa. Entendeu, né? Mas um banda raiz mesmo é caboclo e preto velho. Não, a Umbanda raiz existe lavagem de cabeça com ervas, banho de descarrego, mas sacrifício o animal, não. Raiz, não. Não é na Umbanda raiz. É importante lembrar que o sacrifício são sacralizações, oferendas. Qualquer religião pode fazer. Se eu estou na Umbanda, eu vou fazer na minha religião de Umbanda. Dizem os conservadores que não. Mas eles não faziam o que a gente faz hoje, dar um axé para o orixá. Fazia, olha, vai ser festa do meu caboclo, vou matar um boi. Ele sacrificou esse boi por quê? Porque era a festa do caboclo dele. Hoje nós sacrificamos, sacralizamos um boi para dar o axé para o Exu, agradecendo o que ele deu para nós. Mas a carne é envolta para o consumo dos nossos médios, é o que nós chamamos de AG1. E meu conselho, a Umbanda que eu pratico, dá oferenda de galo, dá oferenda de boi, dá oferenda de pato, ganso, tudo, porque eles nasceram para essa finalidade, eles vivem para esta finalidade. Então, eu não meço isso como a Umbanda, eu meço isso como um ato de agradecimento, um ato de respeito, de reciprocidade dentro da nossa razão espiritualista. Me prende o galo preto, me solte o carijó. Me prende o galo preto, me solte o carijó. Na volta da meia-noite, seu tiriri é o maior. Na volta da meia-noite, tiriri é o maior. Me prende o galo preto, me solte o carijó. Me prende o galo preto, me solte o carijó. Na volta da meia-noite, todos os Exus são o maior. Na volta da meia-noite, os Exus são os maiores. Claro, Exu. Claro, Exu. Muito boa a pergunta, e a pergunta da polêmica, né? Sempre. Existe uma dificuldade das pessoas entenderem e respeitarem a importância da imolação, né? E a importância desse ofício, né? Que a gente fala de sacrifício, não só o sacrifício. Mas é importante lembrar que para a Umbanda, para a maioria das Umbandas que são praticadas hoje, não existe a prática rotineira de sacrifício animal ou de imolação ritualística, como a gente fala. Mas existe um grupo, e do grupo do qual eu vim, e eu vou falar de uma experiência muito própria, da raiz da qual eu vim, a gente sempre praticou a imolação animal, em momentos específicos. Então, sob orientação das entidades, sob orientação dos guias, essa prática sempre foi feita. E existe um lugar dentro da nossa religião, que a gente precisa também ter muita atenção, num momento que a gente fala muito sobre algumas questões que são importantes, mas às vezes são deslocadas,
que é sobre, vamos descolonizar o pensamento, vamos trazer de volta a Umbanda para o seu rito africano, né, ou indígena, e muitas vezes existe o apagamento desses rituais. Esses rituais, eles foram apagados de muitas tradições por conta das pessoas tentarem se afastar do rito africano, de tentar afastar a maneira como o nosso antepassado africano fazia o trabalho. Então eu venho de uma Umbanda que sim, sempre praticou imolação ritualística em determinados momentos. Eu falo os momentos, dentro de cada magia, de cada santé, são reservados ao seu momento de ativação do axé ou de necessidade de ajuda para alguém, né? Então você precisa ativar um axé dentro de uma casa ou precisa fazer uma magia para alguém, combater às vezes uma determinada magia, e o guia determina que aquilo seja feito. Hoje na Seara de Monja Umbanda, que é a casa que nós dirigimos, a gente pode dizer que há muitos anos não é feito, não faz. Porque não é solicitado pela entidade. Não houve necessidade, né? Exatamente. Agora, isso não quer dizer que a gente é avesso e nem que não deva. Então eu vou dizer uma coisa que para mim é muito objetiva. Se não é da sua tradição, não faça. Não invente ritual que você não tem à mão. Se você não sabe fazer uma imolação animal, não faça. Não faça disso uma maneira de se exibir para alguém, porque você está manipulando uma energia que você desconhece. Se não é da sua origem, se seu guia não permite que não deva fazer, não realize. Se você vem de uma tradição que faz, que você sabe o fundamento, que você entende como se reza, como que você trata o animal, como você e onde vai cada elemento, o que é um axé, o que é um axé daquele animal e qual é a utilidade prática que aquela vida vai ser colocada em favor de um outro ser humano, então você realize sob as ordens do seu orixá. Então a gente realiza quando solicitado pelos guias. Eu não posso falar em nome de toda a Umbanda, mas a gente tem um entendimento que a maior parte das Umbandas não realiza, mas principalmente a Umbanda, por exemplo, se nós falarmos Umbanda, que foi o resgatar a nossa tradição africana, o Omolocô, então muitas pessoas tratam o Omolocô como um elemento separado da Umbanda, mas muitas casas se identificam como Umbanda Omolocô, sim, praticam, porque também cultuam, sejam inquices, sejam orixá, e divindades que exigem, que precisam também de determinado vibração e energia desse egé que ali é colocado, dessa menga que ali é colocada. Então a gente precisa sair dos lugares de polarização e entender a sua prática mediúnica e a sua prática umbandista. A minha hoje não realiza, mas a gente sabe realizar e quando solicitado, a gente realiza sim. Eu quero só fazer um adendo de um olhar quando se levanta essa polêmica. Tem uma ponta que fica solta também, que as pessoas costumam usar a imolação, somente a imolação, para diferenciar Umbanda de Candomblé. A gente vê muitas pessoas perguntando, você é espírita, né? Que já não é um termo correto, né? Para questionar a prática, nesse caso, mas você é espírita, você é de Umbanda ou de Candomblé? E eu vejo pessoas respondendo assim, eu sou de Umbanda. Mas como que você sabe que você é de Umbanda? Porque na minha casa não mata bicho. Então, assim, as pessoas precisam tomar aprendizado, consciência, precisa entender o que se pratica, porque tem todo esse, na fala de até alguns dirigentes espirituais, de casas, né, de terreiros de Umbanda, que a própria casa se coloca, por informar que a prática dele é de Umbanda, se coloca num lugar de intolerância e determina como sendo verdade absoluta que, não, eu sou Umbanda, e eu sou Umbanda pura, né, que as pessoas falam, porque eu não faço, dentro do meu ritual não tem a matança. E aí atribuem também, em outros lugares que façam, porque está copiando do Candomblé. Eu acho importantíssimo a gente manter as coisas separadas, como o Wellington acabou de dizer, se é tradicional da casa, se faz parte do fundamento, se tem um sentido, e orientado e amparado pela espiritualidade, que seja
direcionado e feito dentro dessas condições. Se não é, não faça. Mas que se estude para entender e não colocar nesse lugar, porque na mesma casa em que as pessoas falam, eu toco umbanda, a minha umbanda não faz matança. Aí você vê dentro do ritual, achando que isso é só o ponto que o diferencia do candomblé, ou até te coloca num patamar melhor, né? Mas aí você chega lá, tem invocações de entidades que não fazem parte do culto de umbanda, que estão lá no candomblé. Então a gente fala nesse lugar especificamente, as pessoas precisam entender esse equilíbrio e atuar e ter um posicionamento inteligente, eu falo, né? Ter um posicionamento que realmente é embasado em conhecimento, embasado em estudo, embasado na prática da religião afrodescendente, bebendo na fonte do africano, que senta e vai conversar com quem sabe mais. A Umbanda Raiz existe, como em outras umbandas também. Existe muito nas feituras, em algumas limpezas, em algumas oferendas. Toda Umbanda Raiz faz isso, porque a Umbanda Raiz é uma umbanda considerada antiga e com o povo oriundo também, não todos, mas também do culto de nação. Então, se você frequentou o culto de nação, você vai fazer corte. É que o pessoal, quando você usa a palavra sacrifício, aí você dá um peso para o momento que não tem. Se você fala que vai ter um corte, é mais suave. Mas é da mesma forma. O judeu tem um corte, um sacrifício, ninguém fala nada deles. E eles dominam o mundo aí. O católico tem um corte. Fala, como o católico tem corte? E o peru que você come no final, dentro do ritualística? Não é um corte? E a carne que você come o dia a dia, não é um corte? É um corte. Mas não foi feito dentro do ritual? Não foi porque você não viu no frigorífico. O judeu não compra um frango se ele não for virado para Meca. É quando eu vejo uma pessoa necessitada que precisa de uma ajuda espiritual e a pessoa pede um dinheirão para aquela pessoa e a pessoa não tem com que pagar e a pessoa deixa, às vezes, de receber uma ajuda espiritual. Isso me deixa tão triste, mas tão triste. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu acho que a caridade, Deus deu de graça e a gente tem que dar de graça. É isso. A falsidade me deixa preocupado. A gente beija pau que bate na gente. Tem um Exu que diz sempre assim, olha, filho, não beija pau que te bate, cuidado com o sangue que ele envenena o corpo. Às vezes aquele que te diz, meu pai, meu irmão, meu amigo, bate no peito e tal, você pode esperar que eu dê uma bordoada depois. É isso que me chateia. E às vezes o conceito de outras pessoas não procurar o direcionamento contínuo de quem está praticando uma ação. Julga às vezes pelo um ato, por uma razão mínima, julga tudo uma trajetória de luz, de vitória, de tudo. E isso acontece muito agora nos nossos tempos por causa dessas mudanças de evolução e de liderança de outras religiões, da qual falta na nossa Umbanda. Mas nós já estamos chegando lá. A época nossa vai chegar novamente. 67, 68, 70, 76, 77, tudo era a Umbanda. A Umbanda explodia no Brasil. Todo lugar nós mostrávamos que nós tínhamos liderança, que nós fazíamos tudo, e por isso nós éramos perseguidos, porque nós incomodávamos outras religiões. Aí apareceu uma religião que falava dentro do próprio conceito doutrinário da nossa Umbanda, do nosso tradicionalismo, do nosso preto velho bezerro, do nosso caboclo, do Exu se manifestando. Nós víamos que outra religião
que tomou um conceito com outro nome, que não é meu porte falar nada contra ninguém, nem contra a religião. Para mim, você pode ser que por isso eu pratico a Umbanda Universalista Cristã. Por quê? Porque eu pratico a minha parte. Quem quiser que venha na minha casa, só obedecendo a forma doutrinária e educativa da casa, da matéria. Agora, do espírito, quando ele não quer chegar na nossa doutrina, pede para ele ir para outro lugar, para fazer teu trabalho em outro lugar. Mas é importante para nós, é importante saber que nossa religião traz uma liderança, traz uma forma onde todos esses conceitos de evolução, de tudo, está sendo formada por médios nossos, por equilíbrios nossos. Prova tanto, né, que a Umbanda curava muito com ervas, hoje quase não se encontra erva. A Umbanda curava com banho, com defumações. Hoje quase se esquivam de fazer defumação, porque existem indústrias de defumações, existe facilidade para as pessoas que praticam religiões, a espiritualidade, ser mais fácil. Já compra os banhos prontos. Não, antigamente não. Nós íamos para a mata, nós íamos para as cachoeiras, nós íamos pegar a água da cachoeira para fazer o amancipo, fazer um banho. Nós íamos para o mar pegar a água das 7 ondas lá para fazer. Hoje não, hoje tudo está transformado. O que me deixa assim mais preocupado com a Umbanda é quando se desvia da Umbanda, né? Então, quando começa a se fazer muitas misturas, né? Então isso, e falar que é Umbanda, né? Por isso que precisa saber o que se está se fazendo, né? Para a gente não falar, estou fazendo tal coisa, é Umbanda. Estou fazendo aquilo lá e é Umbanda. Estou fazendo outra coisa, é Umbanda. Não. Então, isso é que é errado, né? Então, se o terreiro faz outras coisas, tem que dar nome ao que faz, entendeu? É assim que eu vejo. Então, fora que, assim, no Evangelho está escrito, não julgueis para não serem julgados. Mas tem muita coisa diferente que estão agregando, né, embaixo da Umbanda, dando o nome de Umbanda, e não tem a ver com Umbanda, né? Não é Umbanda que eu aprendi, né, de 50 anos atrás, né? A Umbanda de Cristo, a Umbanda de Caboclo, a Umbanda de Preto Velho. Então, eu costumo dizer que tudo está certo, que cada um faz está certo e cada um assume. Mas eu fico preocupado, né? Meu pai chamava de salada mista, né? Meu pai Valdivino, Deus o tenha no reino da glória. Né? Ele falava, então, filho, as pessoas fazem salada mista, filho, né? Põe, né, dentro das 4 linhas, põe tudo. Não é Umbanda. Umbanda é de Caboclo, Umbanda é de Preto Velho. Se você for conversar com os anciões que ainda estão entre nós, você vai ver a mesma coisa, né? Que é Umbanda de Caboclo, Umbanda de Preto Velho. Mas nós respeitamos tudo, né? Tudo que estão colocando a gente respeita, mas não é que a gente tem que fazer igual, né? Então é isso que deixa a gente preocupado da Umbanda perder a sua identidade,
né? Por isso que a gente fala, Umbanda é de caboclo de preto velho, né? E foram eles que criaram a Umbanda, né? Através deles que a Umbanda surgiu. A Umbanda foi formada por causa da existência deles entre nós. E agora, de uns 15 anos para cá, né? Uns 20 anos para cá, tem surgido muita novidade. E então a gente fica assim meio perplexo. O que me deixa mais perplexo é a banalização dos nossos guias, dos nossos orixás. Olha, o pessoal acha só porque fala o nome de orixá, o pessoal imagina que é um ponto para cantar no terreiro. Existe uma música da Clara Nunes que diz que a Oxum corneou Xangô para ficar, que ela estava com a Yansan. Eu posso aceitar botar os pés o joelho no chão e pedir: mãe, a senhora que corneou Xangô, mãe, a senhora me ajuda a cornear também a minha mulher, mãe? Eu posso pedir isso aí para Xangô? Não posso, gente. Isso é banalização. O pessoal não entende o que é música, o que é sagrado. Mesma coisa são Exus e Pombogiras. Na boca desse povo, o Exu está na sarjeta. Exu é pedinte, Exu é sem caminhos, a Pombogira é tudo vadia na boca desse povo. E não é assim. Eu não posso aceitar que eu entro dentro de um terreiro, que está lá seu tranca-rua, seu tata, seu caveira e tal, e eu vou considerá-lo como um cara do mal. Eu falei, caramba, tranca-rua que me segue o tempo todo, eu sigo e ele me apoia, mas ele só faz mal para os outros. Então estou na religião errada. Vou frequentar a religião dos capeta, porque também não sei se o capeta faz mal para os outros, eu falo o que faz. Sei lá, eu falei capeta, mas não sei. Então, a banalização dos nossos sagrado, isso eu não aceito. Falar do nosso sagrado em qualquer ponto, eu aceito. Banalizar, eu não aceito. Hoje a gente convive com isso? Sim, mas eu não pratico. Para mim é muito simples isso. Eu vou repetir até um gesto do Pai Zé Valdivino, da Umbanda de Raiz. Deve fazer assim, quando ele não aceitava as coisas. E é isso mesmo. Eles andavam em grupo. A macumba só era tocada na periferia do Rio de Janeiro. Procurava-se as encruzilhadas, Rocha Miranda, Coelho da Rocha, São João do Meriti, enfim, lugares mais distantes, procurava-se uma encruzilhada. Levava o gancho, uma armação de ferro que se fixava no chão para receber esta peça. Isso aqui não é uma peça original, é demonstrativa, este ferro, certo? E aqui está ela. Ela tinha que ser leve, muito fácil de transportar. Veja, eu estou com 92, minha idade real, e eu seguro a macumba com meu dedo mínimo, gente, certo? Qualquer pessoa podia fazer no fundo de quintal um tubo de bambu, uma cabaça e o couro de um cabrito. Parece que o cabrito não queria participar, mas chamavam de macumbeiros quem batia na macumba. A macumba só podia ser utilizada para Exu. A macumba nunca podia ser utilizada para orixá.
só para Exu é que poderiam utilizar macumba, certo? E era sempre utilizada próximo da meia-noite para depois da meia-noite, nesses lugares. Ela tinha que ser muito leve, porque havia uma perseguição policial muito grande aos cultos afro. Isso aqui era fácil de pôr no ombro e sair correndo, compreende? O gancho podia até ser abandonado, jogado de lado. Depois alguém vinha e encontrava. Mas era assim que era utilizada. Saravá, 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 esses filhos de Pemba que fica de pé no Congá. Saravá, saravá, Oxalá, ele é pai de cabeça e não deixa seus filhos somar.